gente! Bem-vindo ao canal Cantinho das Histórias. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, dê like, ative as notificações no sininho. Vamos lá! Hoje, então, o canal tá com um especial de aniversário. Com esse tempo de pandemia, nós não andamos podendo nos reunir, então o especial de aniversário vai ser para o Davi. A história de hoje vai ser O Domador de Monstros, da Ana Maria Machado. Vale lembrar que eu fiz uma adaptação nessa história. Mas para começar a contar ela, eu preciso que vocês entrem no mundo da imaginação. Fechem os olhos. Quando vocês abrirem eles, nós vamos estar no mundo mágico. Chegamos! E essa história começa assim. Era uma vez um menino chamado Davi. O menino, como você e eu, que tinha medo. E às vezes era corajoso. Uma noite, antes de dormir, ele ficou olhando as manchas que as sombras das árvores lá de fora iam formando na parede do quarto. Elas mexiam, mudavam de lugar, viravam figuras de monstros horríveis, horrendos, horrorosos. Davi ficou com medo. Para espantar o medo, o jeito era conversar como monstro. Você pensa que me mete medo, é? Só porque é feioso? Se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Davi fechou os olhos bem apertados e chamou um monstro mais horrendo, horrível e horroroso e avisou. Aí vem o monstro de um olho só. Quando Davi abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, de um olho só, olhando para ele. Aí, Davi disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então, Davi avisou. Aí vem o monstro de um olho só e duas bocas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele com seu olho só e suas duas bocas. Aí Davi disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então, Davi avisou. Aí vem o monstro com um olho só, duas bocas e 3 chifres. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo olhando para ele, com seu olho só, duas bocas e seus 3 chifres. Daí a pouco, Davi disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então, Davi avisou. Aí vem o monstro com um olho só, duas bocas, 3 chifres e 4 trombas. E quando abriu os olhos,
o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, olhando para ele. Com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas. Daí a pouco, Davi disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então, Davi avisou. Aí vem o monstro, com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas e 5 umbigos. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, olhando para ele. Com seu olho só 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos. Daí a pouco, Davi disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Davi avisou. Aí vem o monstro, com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos e 6 línguas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, olhando para ele, com seu olho só, 2 bocas, 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos e suas 6 línguas. Um monstro meio engraçado. Daí a pouco, Davi disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então, Davi avisou. Aí vem o monstro, com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, olhando para ele, horroroso e engraçado, com seu olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. Davi estava com muita vontade de rir, mas disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Davi avisou. Aí vem o monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, olhando para ele, horroroso e engraçado, horrível e gozado, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos, suas 8 corcovas. Davi ficou ainda com mais vontade de rir, mas disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Davi avisou. Aí vem o monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos,
6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas e 9 pernas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, olhando para ele, horroroso e engraçado, horrível e gozado, horrendo e divertido, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trombas, seus 5 umbigos, suas 6 línguas, seus 7 rabos, suas 8 corcovas e suas 9 pernas. Davi não aguentava mais de tanta vontade de rir, mas mesmo assim ainda disse: se ficar me olhando assim, eu chamo o monstro, mas sei ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Davi avisou: aí vem o monstro, de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas, 15 cambalhotas. E Davi ria tanto que nem conseguia falar direito. Aí o monstro da parede se assustou com todas essas palhaçadas e foi embora. Davi riu muito até que acabou dormindo e sonhando. Sonhos em que não entravam monstros horrorosos, horríveis e horrendos, mas entraram monstros engraçados, gozados e divertidos, com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. E aí, gostou da história? Essa história, como eu disse lá no começo do vídeo, foi um especial de aniversário. Eu queria desejar pro Davi muitas felicidades. Parabéns, Davi! Você que gostou da história, vamos fazer assim. Faça um monstrinho. Seu monstrinho. Invente um monstrinho e me mande. Que no final do próximo vídeo colocarei um monstrinho de vocês. Um beijo. Bom final de semana. Até o próximo vídeo.